é um outro lugar em determinados momentos. Veja só. A memória que eu guardo da minha infância é quando eu morava no interior e a gente usava um papelão para escorregar no barranco. Foi quando eu subi no pé de ameixa. Aquelas ameixas que estão vendendo aqui, que é antiguíssimas. No quintal tinha pé de ameixa, de laranja, de limão. E o pé de ameixa era mais alto e minha mãe não deixava, tinha medo que a gente subisse. Aí a gente subiu, mas os três subiram. E foi uma festa, a gente pegou as ameixas e mandou bala. Você já estava lembrando hoje. Quando eu fiquei no colégio, foi feliz, era triste, mas feliz também, né? A minha felicidade que eu tive junto dos meus pais. Lembro quando, aos domingos, ia à missa, da missa voltava, tomava o cafezinho, ia jogar futebol com a garotada atrás do colégio. Olha que interessante, todas as memórias são simples, nada de extraordinário, né? E você vê que a gente ouve a história deles e lembra da nossa, né? Nossa, é verdade, eu também fiquei pensando nisso. É interessante, né, que não tem nada de extraordinário. Não. São coisas que marcaram em determinado momento. Agora, doutor, só lembrando você, aqui o pessoal de São Paulo chama aquela néspera de ameixa, viu, gente? O pessoal aqui em São Paulo, é coisa de paulista isso. Aquilo chama néspera. Aquela amarelinha, ela falou, pé de ameixa. Aqui não é ameixa não, viu? Ameixa é outra coisa. Aqui, doutor, a gente tem também uma tendência a guardar sempre as coisas boas, não tem? E você percebe algumas coisas, né? Quando eles vão descrevendo, eles usam muito gosto. Você viu ameixa, outro falou do café, o outro sempre uma coisa relacionada a isso. A uns dos sentidos, né? Aos sentidos, né? Afetividade, que pai e mãe... A maior relação de amor que a gente tem é com o pai e com a mãe, né? E por causa disso, a gente sempre tem a sensação de que antigamente era melhor? Com certeza. E tem a questão da religiosidade. Você viu que os dois falaram, né? Eu ia à missa e tal. Isso, Então, eu acho assim, que de um modo geral, nossa memória ela tem esse vínculo afetivo. E o vínculo afetivo, ele está muito relacionado às sensações de bem-estar que a gente sentia. Como o senhor falou, são coisas simples. Coisas simples no dia a dia. Doutor, o cérebro tem limite? Tem limite até que ponto a gente tem condições, capacidade mesmo de guardar, de lembrar e tal, né? E tem um limite? A gente vê essa questão da doença, do envelhecimento e tal. Isso seria o limite do cérebro? Existe uma fake news, vamos botar assim já o termo, que fala muito errado do cérebro. E até virou música, seguida de Raul Seixas, né? Que a gente usa 10%. É isso mesmo. Não existe isso. A gente é bom. Você está vendo um cientista falar, pelo amor de Deus. Não aquela existe. História de youtuber falar, só usamos 10% do cérebro. Não existe. O que acontece é o seguinte, o ser humano tem uma potencialidade que a gente não tem como saber até onde vai. Vou dar exemplo para o senhor. O sistema mais complexo que a gente conhece, mais até do que galáxia, é o nosso cérebro. São bilhões de neurônios e cada bilhão de neurônios tem milhares de conexões. Então é difícil até da gente entender como essa rede é tão complexa, né? E, além disso, a gente tem uma potencialidade muito grande. O senhor deve perceber isso o tempo todo. Sei lá, o senhor não fazia programa, depois começa a fazer, você desenvolve outra área do cérebro. Outra área. Daqui a pouco você está escrevendo um livro, né? É verdade. Cantando uma música. Então, a gente percebe que tem muita possibilidade da gente fazer, independente da idade. Então, essas capacidades... Por isso que eu digo assim, a gente não usa 10%, mas nossa capacidade é infinita. Né? Infinita. É infinita. Ainda falando, tem mais uma pergunta aqui? Tão bom, eu queria ficar conversando à tarde. Peraí, nós temos mais uma pergunta aqui para o Dr. Júlio, vamos ver. Qual a relação entre memória e os sonhos? Esse mundo onírico é muito interessante. Perfeito. O que acontece? O sono, pra você ter ideia, a gente às vezes deixava de lado, você tem que dormir, aí um dizia 8 horas, outro 6 horas, é um dos principais fatores da consolidação da memória. Melhora a criatividade. Quando a gente dorme? Quando a gente dorme. Então, tudo que a gente fez durante o nosso dia, ele é consolidado no sono. O que acontece com o sonho? O sonho é uma parte que é difícil às vezes da gente entender, mas que acontece nas fases do sono, uma fase que nosso cérebro fica com atividade muito grande. E a região frontal, que é a área da lógica, ela está um pouco inibida. Por isso que o sonho sempre faz sentido do que você viveu e gera essa
medo estranho pra gente. Ele não tem muita lógica também. E às vezes ele não tem tanta lógica. Porque essa área da lógica tá inibida. Pra você ter ideia... Por isso que o sonho é ser maluco. Os neurocientistas até debatem assim, qual a função do sonho? O sonho ele tem uma função, sim, de aprendizado. Muitos acreditam que o ser humano, na evolução, ele usa o sonho para testar as habilidades. Tanto que quantas vezes você sonha e acorda com aquela emoção, né? Como se alguém tivesse te traído, se alguém tivesse apaixonado, ou até a sensação de culpa, que você fez alguma coisa errada, mas foi em sonho, né? É verdade. Mas normalmente... Até a gente voltar em si, né? Isso. Então, normalmente, o sonho, ele tem lógica com o que a gente está pensando. Só que, como a região frontal está inibida, a gente não tem essa capacidade de modular ele. Então, essa é a grande coisa. Mas que ele tem uma função, ninguém tem dúvida, consolidação da memória, testes e atividades que a gente está pensando e preocupado, e por isso que o tempo todo o sonho gera tanta curiosidade na gente. Os animais também sonham, né? Os animais, o cachorrinho, o cachorro sonha. Como é que a gente sabe? A gente tem um exame que a gente chama polissonografia, e a gente vê as fases do sono. E tem a fase do sonho que nos mamíferos está presente. Interessante. Como que é a alucinação? Agora a alucinação, ela é criada no cérebro. Perfeito. O que acontece muito com a alucinação? A alucinação é o quê? Você está vendo uma coisa que não existe. Não existe. Normalmente por doenças. As doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia que cria uma realidade. Uma realidade. E muitas vezes a pessoa ouve sons de onde não está. Então ninguém consegue ouvir. E como a gente falou, o ser humano... Para ele existir, tem que fazer sentido. Isso. Então, muitas vezes, ele confabula. Então, dá sentido em algum... Dá sentido. Eu tive um paciente, padre, recente até, que você fica assim. Ele invocou que botaram um chip na cabeça dele e passou a consulta com o neurocirurgião. Comigo. Aí você percebe o seguinte, a pessoa te explica a história, faz sentido. Faz sentido, na lógica dele. Doutor, isso eu tô cansado de escutar Isso. E às vezes você vai conversando com a pessoa e fala assim, olha, não tem nenhum corte na sua cabeça. Por que isso aconteceu? E você percebe que não é alguém bobo, ele faz, realmente. Mas não tem uma tecnologia que o corte não parece, então ele percebe que tem alguns buracos na lógica dele, só que isso é o quê? É doença de saúde mental. Da mesma forma que você não vai culpar alguém porque teve um infarto, uma das coisas mais absurdas que eu acho na nossa internet é a filmagem dessas situações. Você vê, às vezes, pessoas alucinando, ou pessoas em surto psicótico, as pessoas filmam aquilo, né? E fazem graça, né? Isso então, assim, é por quê? Porque aquilo para a pessoa faz um sentido. Para a gente que está de fora não faz sentido nenhum. Então, essa linha tênue, né? De você ver uma pessoa fazendo uma coisa bizarra, algumas pessoas, por ignorância mesmo, acabam replicando aquilo, filmando, mas de um modo geral a pessoa está alucinada. Ela não está, tanto que essas pessoas, até quando cometem crime, a justiça interpreta diferente. São imputáveis, né? Isso. Doutor, mas isso geralmente é causado, o senhor citou a esquizofrenia. Isso. A esquizofrenia é uma doença neuropsiquiátrica. O que acontece? A neurocirurgia, por exemplo, eu falo um tumor, eu faço a ressonância, tá lá muito claro. As doenças neuropsiquiátricas, você não tem o exame para documentar. Verdade. Então a gente usa uma série de critérios clínicos, mas a gente sabe que o que modifica são as substâncias dos neurotransmissores. Então, por exemplo, quando a pessoa tem mania, ou quando ela está depressiva. Na mania, o que acontece? Há um hiperestímulo, então a pessoa tem a sensação de bem-estar extrema, ela fica eufórica, ela fica muito produzida, mas está prejudicando ela. Então a linha não é algo equilibrado. Por isso que a gente às vezes usa um termo equivocado. Por exemplo, fulano está em mania hoje. Ele não está em mania. Mania é uma doença. Ele está eufórico, ele está alegre, ele está apaixonado, né? A bipolaridade, não chama mais bipolaridade, é síndrome... Maníaco-depressiva. Ela tem isso, ela tem esses momentos de euforia, os momentos Isso. Tem vários subtipos, mas normalmente o paciente que tem as duas fases é assim. Tem época que ele está completamente muito triste, então muitas vezes ele tem vontade de fazer nada e tal, e tem períodos de euforia. E é curioso que quem está vendo, a pessoa está bem, ela está sentindo bem-estar. Então, por isso que às vezes é difícil da gente entender doença de saúde mental, mas é doença como outra qualquer, por isso você tem que procurar ajuda. E as drogas, elas conseguem, elas chegam a fazer e até quase prejudicar dessa forma? Doutor? Perfeito. As drogas, o que acontece? Em toda a sociedade humana existe interferência de droga na vida do ser humano. Sei. Obviamente, algumas delas a gente consegue controlar bem, como o álcool. O que o álcool faz? Ele inibe nossa região frontal. Ele inibe essa região? Essa região. Por isso que